retomada do passado da criança, da percepção dela, o que ela está vivendo no abrigo, o que ela imagina para o futuro. Né? É todo esse trabalho que acontece dentro da instituição, é a linha de cuidado interna. A linha de cuidado externa é aquela que você começa a fazer a porta de saída. O que é que acontece lá fora? E eu tenho que ter uma visão de linha de cuidado externa que essa criança, um dia, ela vai sair. Ou ela vai completar 18 anos, ou ela volta para a família, ou ela vai para a adoção. Ela tem 3 opções de saída. Né? Ou ela vai fugir. Na realidade, tem 4, né? 4 também pode fugir. Mas eu tenho que ter, então, uma visão de o que é esse mundo externo, o que é essa linha de cuidado externo. E aí, eu acho que vale a pena a gente pensar que quando eu falo em transitoriedade da criança na vida do abrigo, que transitoriedade não é só uma questão de tempo. É a gente imaginar que eu vou trabalhar com trânsito. Eu vou fazer uma linha de cuidado para ajudar essa criança a fazer o trânsito da instituição para um outro lugar no mundo. Esse é o meu papel. Essa é a linha de cuidado externo. É como eu dou suporte a ela para ela fazer esse trânsito. Se é para a família biológica, existe aí como eu vou dar esse suporte para esse trânsito, dando suporte para essa família biológica. Se é para a família adotiva, é o suporte para a família adotiva. Se é sozinho no mundo, um adolescente, como é que eu vou dar suporte para esse trânsito? Como disse a Zaira hoje de manhã, é muito estranho. Eu viver num lugar trancado e, de repente, eu sair para o mundo. Eu tenho que dar suporte para esse trânsito. Isso essa eu acho que tem que ser a visão que a gente tem que ter da transitoriedade da criança na instituição. O meu papel de dar suporte ao trânsito que está acontecendo na vida dela. Ela está em trânsito. Ela vai ter que encontrar um lugar no mundo nesse trânsito. Ela está transitando de um lugar para outro. Né? E quando a gente fala em preparar este trânsito, eu acho que a gente está falando também em fazer, usando novamente o unir para cuidar, uma transferência de cuidados. Porque eu cuido na instituição. Se a família adotiva está recebendo essa criança, nós, enquanto grupos de apoio à adoção, em parceria com várias instituições, nós fazemos a transferência de cuidado, do cuidado no abrigo para o cuidado dentro da família. Trabalhar a família biológica é ajudar a fazer essa transferência de cuidados. Mas a criança sempre tem que estar no centro do ser cuidada. Ela não pode ser abandonada pelo abrigo ou pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, pelos grupos de apoio à adoção, seja lá por quem for, porque ela saiu do abrigo e foi para a família biológica, tchau. É uma transferência de cuidado. Essa criança ainda precisa de cuidados. Assim como a adoção de uma criança grande precisa de cuidados. A transferência de cuidados precisa acontecer. Senão essa criança não vai conseguir fazer esse trânsito. E essa família não vai conseguir também viver essa transitação da criança e vai devolvê-la. Né? E quando a gente fala tanto em atenção integral, eu imagino hoje, na minha cabeça, hoje nessas coisas que eu tenho pensado, é que a atenção integral é a gente conseguir trabalhar com as 2 linhas de cuidado ao mesmo tempo. A linha de cuidado interna e a linha de cuidado externo. Eu trabalho todo dia a dia do abrigo, mas eu trabalho isso com a perspectiva de fazer a transferência e o trânsito para o mundo externo também. Isso é o integral. Né? E dentro disso, voltando à discussão da visitação ou da circulação, como a doutora falou, acho que visitação, circulação, enfim, essa movimentação de pessoas dentro da instituição, ela tem que estar inserida dentro de uma linha de cuidado.
ela não pode ser uma coisa isolada. Essas circulações que a doutora citou são coisas isoladas, né? É a pessoa que vem fazer um culto religioso, é a outra que vai fazer uma festinha, é a outra que vai fazer enfim, vai pagar a promessa e vai fazer não sei o quê, né? São coisas isoladas que criam todos esses problemas que a doutora citou muito claramente, né? Se você entende que visitação é uma coisa que tem que estar estudada, analisada, entendida, incorporada na linha de cuidado, interna e externa, ela começa a tomar outra conotação. Ela não pode ser isolada. O que eu estou querendo dizer com isso? Que decidir a visitação no abrigo é uma coisa que tem que ser decidida por todo mundo. Não é o judiciário que decide que se pode ou não pode. Não é o abrigo que decide se pode ou não pode, não é o grupo de apoio à adoção que decide se pode ou não pode, como visita e quem visita. É todo mundo junto, tem que sentar e conversar. Qual é a melhor forma de exercer essa visitação? Qual é a melhor forma? Deve ou não deve? Como vamos lidar com isso coletivamente? Né? E, nesse sentido, o que a gente começa a fazer? A gente começa a transformar a visitação em uma coisa um pouco maior. Ela começa a ser mais um item no rompimento do processo de exclusão, que, no fundo, é isso que a gente tem. A gente tem medidas protetivas que trabalham com a lógica da exclusão. A grande maioria das medidas protetivas trabalha com a lógica da exclusão. E é isso que a gente tem que questionar. A gente tem que questionar que a gente tem que lidar com a lógica da exclusão e transformá-la numa lógica de inclusão. Aí entra a história da linha de cuidado interna e externa. É trabalhar com a lógica da inclusão social, não da exclusão. Tá? O que é exclusão? É um pouco do que foi falado aqui, né? Não é só muro, é trazer tudo para dentro do abrigo. Traga tudo para aqui para dentro. Eu estou indo pela lógica da exclusão. Né? Ou fazer uma linha de cuidado só interna. E isso não é só uma questão de estrutura física, não. Goiânia tem casa lar. Tem uma casa lar em Goiânia que acolhe meninas, adolescentes e pré-adolescentes. Ficam no máximo 5 meninas lá. Né? Tem uma senhora que mora lá dentro. É uma bonitinha, uma gracinha, um lugar lindo, arrumadinho. É aparentemente ótimo. Mas eles trabalham com a lógica da exclusão, apesar de ser uma casa lar. Por quê? Porque as adolescentes são obrigadas a frequentar o culto religioso da igreja que mantém aquela casa lar. Não podem receber, não pode ter festa de dia de Páscoa, porque a igreja que eles pertencem não acredita na história da Páscoa, então eles não podem ganhar ovo de chocolate. Enfim, vai se criando todo um processo de lógica de exclusão, apesar de ser uma casa lar. Então, não é a estrutura física da instituição que vai dar a lógica de exclusão ou de inclusão. É a linha de cuidado ideológica e política que a gente se identifica. E é essa que a gente tem que questionar. Eu achei muito interessante hoje de manhã, eu acho que foi o promotor, usou um termo que eu achei muito legal, que foi os monólogos institucionais. Os monólogos institucionais trabalham com a lógica da exclusão. E isso significa assim, não é que eu estou só excluindo a criança da convivência social, eu estou excluindo no meu monólogo institucional a parceria, a intersetorialidade, eu seleciono, com você eu trabalho, mas com você eu não trabalho. Isso é lógica de exclusão. Quando as pessoas, quando se discutiu hoje de manhã, assim, tem uma série de estruturas do judiciário, de juízes, etc., que conhecem os grupos de apoio à adoção, mas não reconhecem a importância deles. É a lógica da exclusão. Então, a lógica da exclusão é uma coisa que está na cabeça da gente. E que a gente, às vezes, a repete e a faz acontecer sem perceber. A gente tem que estar atento para isso. E visitação
é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para que ela não repita a lógica da exclusão e da revitimização das crianças e adolescentes. Então, visitação, para mim, é uma coisa que tem que ser discutida entre judiciário, grupo de apoio à adoção, funcionários de abrigo, famílias interessadas em adoção, todos têm que participar dessa discussão, da melhor forma de acontecer essa visitação e, na medida do possível, se encontrar uma forma de envolver a criança e o adolescente também dentro dessa discussão, de acordo com a sua maturidade, da sua condição, como é que ela participa também dessa discussão, se visitação é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Né? Acho que é isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, Vera. E antes de passar a palavra para a Cláudia Vilhena, que é do Nosso Lar, uma instituição de acolhimento aqui de Brasília, eu queria só lembrar que a gente vive um momento nessa questão, e até quando se discute essa visitação ou não, de que durante muito tempo as crianças em situação de abrigamento por medida de proteção, elas eram invisíveis, porque elas não representavam perigo para ninguém. Ao contrário dos meninos e meninas que cumprem medida socioeducativa, que nos colocam medo, fazem rebelião, fazem motim, e dizem que existem, essas crianças em instituições de acolhimento, durante muito tempo foram absolutamente invisíveis, principalmente nessa nossa histórico de instituição total, que, como a Vera bem diz, sim, existe até hoje. A gente baniu a palavra orfanato do nosso código de linguagem, mas isso ainda continua existindo. Então, acho que a grande questão para a gente também pensar aqui é isso. Essas crianças deixaram de ser invisíveis, mas como torná-las visíveis sem prejudicá-las? Passar para a Carla. Bem, boa tarde a todos. A minha colaboração aqui nessa mesa de discussão, eu acho que só consigo colaborar como sendo uma pessoa que trabalha há 11 anos numa instituição de acolhimento, que é o Nosso Lar. Ele tem uma formação de aldeia, antigas aldeias, né? Quer dizer, é uma estrutura onde eu tenho realmente 5 casas-lares, com 12 crianças em cada casa-lar, com 2 cuidadoras. Eu tenho uma equipe técnica, nós temos uma equipe técnica que é formada por pedagoga, psicóloga e assistente social, né, uma diretoria, enfim. Então, são 11 anos de experiência em que não tenho experiência jurídica, não tenho experiência de adoção. A minha única experiência é estar ao lado dessas crianças por 11 anos. Tudo acontece, tudo se muda, as leis mudam, as diretrizes mudam, e eu acompanho, nesses 11 anos, o rostinho dessas centenas de crianças que passaram pela nossa instituição. Concordo plenamente com o Alexandre, nós existimos, o Nosso Lar é uma instituição que o ano que vem vai fazer 40 anos. O meu sonho e o sonho de toda a diretoria é que nós não precisássemos existir. Lugar de criança não é dentro de instituição de acolhimento, lugar de criança é dentro do seu lar, seja ele o sanguíneo, consanguíneo, extenso. Lugar de criança não é na instituição. Enquanto instituição, nós procuramos fazer da melhor maneira possível, cumprindo as leis, as exigências de todas as diretrizes, com todas as dificuldades que temos de poder gerir uma instituição com uma per capita que temos dentro do Distrito Federal. A nossa clientela hoje é basicamente, das 60 crianças, nós temos 70% crianças de 0 a 3 anos de idade. O meu recebimento de crianças recém-nascidas é muito grande, então isso tem toda uma dificuldade, enfim, operacional da instituição. Então, com relação ao tema da discussão de hoje, que é com relação à visita na instituição de acolhimento, a minha visão, a visão da nossa instituição é muito clara, quer dizer, a visita que é acompanhada do técnico da vara da infância, daquela família que está no processo de adoção e que viu a foto da criança e que a vara da infância, a equipe de apoio à adoção,
contou a história daquela criança para aquela família, e aquela família se interessou em ir ver a criança num primeiro contato, e isso a gente procura fazer, é difícil, mas a gente procura fazer de uma forma um pouco dissimulada para todas as crianças da instituição. Eu tenho 60 dentro de uma instituição, numa casa eu tenho 12. Então, a visita é percebida pelas crianças maiores, né? É uma pessoa diferente que está entrando dentro da instituição. As outras pessoas percebem, as crianças percebem. O carrinho branco estaciona dentro da nossa instituição, as crianças maiores já sabem que é uma visita que vai acontecer. A partir do momento que essa família manifesta que vai iniciar o processo de... Olha, fugiu agora para mim também, Alexandre, estágio de convivência, nós colocamos a nossa instituição absolutamente aberta a essa visita, a hora que essa família puder ir, os dias que ela quiser ir, se todos os dias, se o casal trabalha e só pode chegar na instituição às 6 horas da tarde, a instituição é aberta para que esse casal possa. Mas isso dentro já de um processo guiado. A família da criança que está abrigada dentro da nossa instituição, por questões, é claro, de rotina e de rotina dessa criança, nós temos um dia inteiro de visita da família. Se essa família não pode estar nesse dia, que no nosso caso é o sábado, né? O sábado é o dia da visita da família. Se essa família não pode estar no sábado, porque o pai trabalha, bom, então aí nós fazemos toda a adequação para que essa família esteja dentro da instituição e se mantenha esse vínculo, se permitido pela lei for, né? Se judicialmente não houver a permissão dessa visita, essa visita não vai acontecer. Então, essa visita, para nós, nosso lar, é clara e ela é ampla, e a nossa equipe técnica, a pedagoga, psicóloga e assistente social, assiste, auxilia, em parceria com o pessoal da Vara da Infância e da Juventude, em parceria com o pessoal do Grupo do Aconchego. A gente faz essas parcerias e acompanhamos e emitimos relatórios de como está essa situação. Reuniões antes dessa família irem à instituição é feito com o pessoal da Vara da Infância aqui do Distrito Federal, para que a gente possa, da melhor maneira possível, organizar essas visitas. Então, a essas visitas, a nossa instituição é absolutamente aberta. Com relação à instituição aberta e fechada, fizemos uma campanha, temos um consultório dentário, nós fizemos essa campanha sim, e nós temos esse consultório dentário dentro da nossa instituição. Por quê? Organizar 60 crianças para ir ao dentista uma vez a cada 6 meses não é brincadeira. Eu só tenho 2 combis, eu só tenho 2 motoristas, eu tenho consulta a psicólogo, eu tenho consulta a assistente social, eu tenho ida ao hospital, eu tenho pediatra, eu tenho neurologista, eu tenho psiquiatra. Então, eu não consigo, né? Então, a questão não é fechar a instituição, é como eu consigo trabalhar com todas essas crianças. Eu tenho um consultório pediátrico dentro da minha instituição? Tenho sim. Eu tenho pediatra que atende 3 vezes por semana dentro da minha instituição. Eu tenho 12 crianças com menos de 1 ano de idade. Eu preciso ter um pediatra dentro da minha instituição. A criança está resfriada hoje, não dormiu à noite, fechou, não está respirando, liga para o pediatra, vem aqui atender. Então, há tipos e tipos de trabalho, né? A doutora Fabiana estava falando com relação a colocar essa criança dentro da comunidade. É uma prática nossa. As crianças que são convidadas para as festas de aniversário de seus colegas na escola, eles vão a essas festas. A festa de 15 anos, quando tem um adolescente, que agora voltou à moda, as nossas crianças participam das festas das crianças da sua escola, né? Nós proporcionamos uma visita, 2 visitas por ano, da sala de cada criança à nossa instituição. Não para mostrar que a criança é diferente, não, mas é para mostrar que essa criança também tem uma casa. Essa criança é uma criança institucionalizada, mas ela tem um lugar provisório que ela chama de casa. E eu acho